Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor, ó Deus, que está acima de todas as coisas, Pai, que criou os céus e a terra, Deus, por intermédio de Jesus. Nós oramos ao Senhor, ó Deus, nesse momento, para lhe agradecer, ó Deus, porque esse mesmo Jesus nos deu a salvação, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que veio por intermédio dos apóstolos, Pai, que o próprio Cristo definiu. Deus, nós lhe pedimos nesse momento que o Senhor inspire o Alisson nesse momento, Pai, para que tudo que ele diga sejam as Tuas palavras, Deus. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e lhe agradecemos nessa manhã. Amém. 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 Obrigado, Lucas. Seja sempre o nosso Deus. Amém? Que bom estarmos reunidos mais uma vez nesse primeiro dia da semana para adorar em gratidão a esse Deus maravilhoso que nos dá vida, que nos dá conforto, que compadece dos nossos sofrimentos, esse Deus que nos consola e que está sempre perto. Em nome de Jesus, que maravilha. Você que está nos visitando hoje, é um prazer ter vocês aqui. Você que está conosco sempre aqui, ainda não faz parte dessa família, como o Jean falou aqui, né? Seja muito bem-vindo. Venha conhecer um pouco mais sobre o trabalho que o Senhor Jesus tem feito através de cada irmão, cada irmã aqui nesse bairro. E venha fazer parte dessa família também. Mas é muito bom ter vocês todos aqui para adorarmos a este Deus. Como é que foi a sua semana que passou? Como é que foram as coisas? Muitas lutas, muitos desafios, muitas situações difíceis para resolver. E por que não dizer situações impossíveis? A semana sempre cheia de muitos desafios. Como é que você espera que seja essa semana que está se iniciando hoje? Você, pai, mãe, sabendo que amanhã também começam as escolas, né? Os filhos começam os desafios na escola. E as crianças, como é que estão aí para os desafios da escola que começa amanhã? A maioria das crianças começam as aulas amanhã. Muitos desafios, contas para pagar, coisas para resolver, coisas que nós nem queremos ficar pensando muito aqui, porque o nosso objetivo aqui é adorar o nosso Deus. Mas esse Deus que compadece, esse Deus que entende o nosso sofrimento, entende as nossas aflições, porque nós somos filhos, e filhos que precisam crescer e amadurecer, todos nós, e às vezes por uma situaçãozinha qualquer a gente já está tão perturbado. Mas veja a situação dessa mulher que foi feita a leitura aqui. A viúva de Naim. Veja a situação dessa mulher. Interessante que qualquer problema que a gente pense, qualquer problema que a gente possa imaginar ter, seria até injusto compararmos ao problema que esta mulher estava passando nesse instante. Essa história é relatada somente aqui no Evangelho de Lucas. A viúva de Naim. Essa cidade, Naim, era uma cidade que ficava a 5 quilômetros de uma cidade chamada Sulém, que na antiguidade, bem antes de Jesus chegar, na época do profeta Eliseu havia também ressuscitado um jovem e entregado à sua mãe. Um profeta de Deus. E esse cortejo fúnebre estava saindo da cidade de Naim, porque era muito comum e era normal e fazia parte da cultura da época os sepultamentos, os cemitérios ficarem fora da cidade. Eles nunca tinham cemitérios dentro da cidade e sempre era fora da cidade, por isso que estava saindo esse enterro. O enterro do filho único de uma viúva. E naquela época, isso era uma das maiores tragédias que poderiam acontecer a uma viúva. Isso significava o enterro
de um único filho, de uma viúva, naquela época significava que a única fonte de sobrevivência daquela mulher estava sendo enterrada. Significava que aquela mulher agora estaria sozinha no mundo. Significava que a genealogia da família terminaria naquele momento. E a genealogia de uma família naquela época era uma coisa muito importante. Muito importante. Propagar o nome da família. Significava também que a única fonte de proteção que aquela mulher teria estava sendo enterrada. Viúva, único filho, e agora tudo estava perdido. Em resumo, esta viúva sabia que de agora em diante a sua vida iria mudar drasticamente. E não é à toa que a lamentação da viúva pelo seu filho, essa aflição, essa situação, não é à toa que nós vamos ver que é uma situação comovente. Uma situação em que faz com que Jesus interrompe esse cortejo fúnebre. A grande multidão daquela cidade estava acompanhando o sepultamento, mostrando que aquela mulher realmente se encontraria dali para diante numa situação difícil. E essa grande multidão sabia disso, fazia parte da cultura. Fazia parte da cultura. Uma viúva e sem filho, homem, era uma situação difícil. Muito difícil. Porém, o autor da vida, o Criador, entra na história da vida desta mulher, desta viúva. Jesus, o Senhor da vida, se compadece, mostra compaixão e diz uma frase que somente quem pode consolar numa situação dessa pode dizer. Uma frase que somente quem tem um poder de mudar, de reverter uma situação dessa pode dizer: não chore. Não chore. Eu já fui em vários sepultamentos. Com certeza você também já foi em vários sepultamentos. E é muito normal quando nós chegamos no sepultamento, é normal nós vermos, os parentes, amigos, chorando, pela pessoa que faleceu. Vai ficar separado, e é normal a gente ver essas pessoas chorando. E uma atitude também muito normal da nossa parte é dizer: chore, pode chorar, chorar faz bem. Eu já vi, eu falo isso, muitos de nós falamos, Pode chorar, chorar é bom, Precisa chorar. Eu já falei isso várias vezes. Quem já falou isso aqui para a pessoa? É uma maneira que nós encontramos para tentar consolar. É uma maneira de dizer para consolar. A verdade é que nós falamos isso muitas vezes é porque nós não sabemos consolar. Nós não entendemos o que a pessoa está passando. Nós não conseguimos entrar dentro da vida da pessoa. Então, num ato da nossa parte, tentando fazer alguma coisa, chora. Pode chorar, chorar faz bem. Nós simplesmente falamos isso porque nós somos impotentes diante de uma situação de morte. Nós somos impotentes. E nós não temos palavras para consolar. Nós não temos. E aí, num ato, às vezes a gente fala: pode chorar. Agora,
Esse tipo de consolo, esse tipo de compaixão por alguém que morreu, só Jesus consegue. Porque Jesus, ele é compassivo. Jesus, o texto fala aqui no versículo 13 que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Que autoridade! Uma mulher num sofrimento grande, a única coisa que restava para ela era chorar. A única coisa que restava era chorar. E Jesus, com toda a autoridade, diz: não chore. Jesus, ele pode dizer isso, ele é o Senhor. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele tem autoridade sobre a vida, sobre a morte. Ele tem sensibilidade o suficiente para entrar dentro da vida de uma pessoa e se compadecer, porque é isso que significa compaixão. Compaixão é algo extremamente sensível. Compaixão é o ato de você olhar para uma pessoa e conseguir sofrer o que ela está sofrendo exatamente. Isso é compaixão. É você conseguir olhar nos olhos de uma pessoa e conseguir entrar dentro dela e sentir esse compaixão. Se você pegar nos textos originais, como é que isso era no grego, é até uma ilustração, mas não é uma ilustração, era o sentido real da palavra. Compaixão, a misericórdia, significa entrar nas entranhas, entrar nas vísceras, entrar dentro. É como se uma pessoa estivesse dentro da outra e sentindo exatamente todas as coisas que a outra está sentindo. Era isso que Jesus estava aqui nesse momento. É isso que Deus sentiu por mim e por você, e sente por mim e por você, mas é isso que Deus sentiu quando trouxe e enviou Jesus, o seu Filho, porque Ele se compadeceu de nós. Ele entendeu que nós jamais iríamos conseguir dominar o pecado na nossa vida. Ele viu que o pecado estava acabando com a nossa vida. E Ele olhou para nós e se compadeceu de nós. Por isso que Jesus chegou ao ponto de ficar pendurado numa cruz. Isso é compaixão. E se você ainda, que está aqui, ainda não entende essa compaixão de Jesus na cruz, que é manifestado quando nós descemos nas águas do batismo, se você ainda não fez isso, eu quero desafiar você a vir me procurar depois do culto. Eu vou conversar com você e mostrar que Jesus se compadece de você. Mas Jesus então se aproxima do caixão e toca o caixão, a esquife, depende da sua tradução. Diz que ele então depois se aproximou e tocou no caixão. E tocar no caixão, na esquife, era praticamente tocar no morto. Tem traduções até que fala que toca no morto. Porque o caixão, a gente tem uma ideia de caixão hoje, esquife, mas basicamente era um processo natural, enrolar faixas no morto e carregar ele num tecido. E todo aquele tecido, todo aquele material que era usado para o sepultamento, aquilo tudo, segundo a tradição judaica, era contaminado. E pela lei de Moisés, tocar no morto significava que aquela pessoa estaria cerimonialmente impura e privado de entrar no templo. Quando alguém tocava num cadáver, pela lei judaica, ele estava cerimonialmente impuro. Por isso que nessa lição de casa que nós tivemos nessa semana passada, falou sobre o samaritano, que acudiu, que se compadeceu de uma pessoa que havia sido espancada, e passou um sacerdote e nada fez, passou um levita e nada fez. E uma das coisas que poderia estar acontecendo ali era isso, porque o sacerdote, se ele tocasse em alguém que tivesse sangue, ele estava cerimonialmente impuro, e assim também o levita.
Mas naquele texto Jesus quis dizer o que ele vai dizer aqui agora. Porque a compaixão vai além daquilo que nós simplesmente poderíamos fazer. E Jesus, num ato de compaixão, toca o morto. Ele diz, e os que carregavam pararam. Imagine, uma grande multidão saindo de uma cidade para o sepultamento do único filho de uma viúva. E fala que era uma grande multidão que estava saindo da cidade, além da grande multidão que estava com Jesus. Que o texto diz que tinha uma multidão de discípulos e depois uma multidão, era muita gente. Agora imagina, Jesus chega, Jesus com os seus discípulos, era mais um na multidão. A gente na nossa mente vê Jesus, parece que ele está ali todo, mas Jesus era mais um na multidão. Mas Jesus toca o morto. E na hora que ele tocou, parou o enterro. Porque não era comum isso. Não era comum isso. Alguém tocar num morto. A não ser aqueles que estavam carregando ele. E o enterro para. Interessante isso. A compaixão de Jesus levou ele a se contaminar para não ver o sofrimento daquela viúva. Jesus tinha uma missão de misericórdia a cumprir. Foi exatamente o que ele fez comigo e com você. Ele veio a este mundo, não pecou, mas na hora que ele estava na cruz, todos os pecados da humanidade veio sobre ele. E ele se tornou maldição por mim e por você. Mas sabemos que ele foi sepultado e está vivo na glória do Senhor. Amém? Mas é isso que ele fez por mim e por você. Jesus quebra as barreiras por causa da compaixão, por causa da misericórdia. Não se hesite, você que está aqui, em receber Jesus. Ao tocar, o enterro parou e Jesus então proferiu palavras poderosas. Poucas, mas poderosas. Jovem, levante-se. Nada, nem ninguém, nada pode deixar de obedecer às palavras poderosas de Jesus. Os céus e a terra foi só na palavra. Haja luz, a luz. Haja, haja, haja. Lázaro, vem para fora. Não tem nada que resiste à palavra de Jesus. Será que não? Tem uma coisa que resiste. Nós ainda resistimos muitas vezes, não é verdade? Às vezes Jesus fala, ensina, nos mostra e a gente ainda resiste. Mas não tem nada na criação que pode resistir à palavra de Jesus. E esse jovem então levanta por causa da palavra do Criador, daquele que tem autoridade. Por isso que Jesus pôde dizer para aquela viúva: não chore, o que eu tenho para você vai enxugar as suas lágrimas, não chore. O jovem então sentou-se, começou a conversar. Imagine que visão maravilhosa. Imagine os olhos daquela mãe ao ver o filho se levantando, ao ver a esperança da vida voltando, ao ver a proteção que estava indo embora voltando, sendo restituída. Que visão! A majestade, o poder, a glória se misturando com a bondade, com a graça do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Deus seja louvado. O Deus Todo-Poderoso, mostrando a sua graça, entrega o filho para a mãe, devolve a ela tudo aquilo que parecia estar perdido. Que visão maravilhosa! E a palavra fala que todos então
estavam cheios de alegria, jubilosos, e louvavam a Deus. Nós precisamos louvar nosso Deus, precisamos dar graças a Ele. Jesus está agora, meu irmão, minha irmã, do seu lado. Ele está do seu lado, porque Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, amém? Mas é interessante que lá em Mateus capítulo 28, Ele fala com quem estaria, porque Ele comissiona os seus discípulos, os seus apóstolos, dizem: vão por todo mundo e preguem o Evangelho, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e assim eu estarei com vocês até o fim. Por isso que é importante, eu estou dizendo para você aqui, se você ainda não se batizou, porque Jesus ele diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim Ele estaria conosco até o fim. Jesus está perto de nós. E quando nós deixamos Jesus entrar na nossa história, quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, quando deixamos Ele entrar em cena no nosso coração, muitas coisas vão mudar. Eis que tudo se faz novo, como na vida dessa mulher, como na vida desse jovem. Coisas impossíveis começam a acontecer, vidas se transformam, como tem transformado a sua, como pode transformar a vida de todas as pessoas que você conhece. Basta apenas um gesto. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus continuar na sua vida. Ele traz de volta, nós vimos aqui, Ele traz de volta a nossa fonte de sobrevivência, que é Ele mesmo. Ele traz de volta tudo aquilo que nós precisamos para ter vida, e vida em abundância. Jesus mostra aqui para nós, nesse texto maravilhoso, que quando e enquanto nós tivermos Ele por perto, enquanto nós mantivermos Jesus pertinho de nós, nunca ficaremos sozinhos. Essa mulher sabia que ela ia ficar sozinha, mas quando Jesus se aproxima, ninguém fica sozinho, Ele restitui, porque Ele prometeu isso. Aquele que tiver coragem de deixar pai, mãe, filho, emprego, tudo por meu nome, eu lhe darei muito mais ainda nessa vida, irmãos e irmãs, nunca ficará sozinho. Que maravilha! Jesus mostra para nós que enquanto nós tivermos Ele por perto, nunca ficaremos desprotegidos, teremos segurança. Enquanto nós mantermos Jesus, teremos segurança, por mais que as coisas sejam impossíveis aos nossos olhos. Quem imaginava a possibilidade de um jovem indo para um sepultamento? Quem imaginava naquela multidão que aquela mulher, num instante, por causa de uma frase com 2 palavras, quem imaginava que toda a esperança de vida daquela viúva estaria restaurada? Ninguém esperava. Mas enquanto tivermos Jesus por perto, coisas impossíveis acontecem em nossas vidas. Jesus quer que nós tenhamos a certeza de que enquanto nós mantivermos contato com eles, as dificuldades que certamente virão em nossas vidas, mas serão vencidas. Ele quer que nós tenhamos certeza disso. O Espírito Santo inspirou esse texto único nos evangelhos, não foi à toa, porque ele vai dizer muitas coisas para nós, o que representa Jesus entrar na vida de uma pessoa. Jesus quer que nós saibamos que Ele sabe exatamente o que eu e você passamos, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro. Ele sabe. Ele quer que você saiba disso, que enquanto você mantiver Ele por perto,
Ele se compadece, Ele entra dentro de você, pelo meio do Espírito, e sabe o seu sofrimento. Você não está sozinho. Que Deus maravilhoso que nós temos. Ele quer que nós saibamos que Ele tem autoridade, poder para se compadecer e consolar. Somente Ele dá o consolo. Jesus quer que eu e você saibamos que Ele tem todo o poder para mudar qualquer situação, as mais impossíveis que nós podemos pensar. Porque não tem situação mais impossível de se reverter aos olhos dos humanos do que a morte. Não tem. Se tem, me ajuda a pensar sobre isso, porque a morte aos olhos humanos é irreversível. Mas Jesus, Ele chega ao ponto máximo do seu poder para nos mostrar do que Ele é capaz, enquanto nós mantivermos Ele por perto. Veja a situação que Jesus chega por mim e por você, ao ponto de se contaminar, por causa do grande amor que Ele tem pelas nossas vidas. Nós não podemos esquecer nunca isso, meus irmãos. É muito difícil nós nos contaminarmos por causa dos outros, mas Jesus chega a esse extremo de fazer coisas que ninguém faria, que poderia ter a possibilidade de fazer. Tem coisas que são impossíveis, reverter a morte, mas tem coisas que são possíveis. Jesus mostrou isso na parábola do samaritano. Era possível o sacerdote fazer. Ele ia ficar cerimonialmente impuro? Sim, mas depois da lei de Moisés prescrevia o que ele precisava fazer e se tornava puro novamente. Mas eles não quiseram fazer. Há coisas que são possíveis das outras pessoas fazerem, mas Jesus quer que nós saibamos: se ninguém fizer, pode deixar que eu faço. Não chore, Ele está dizendo, não precisa chorar. Se chegar ao ponto de ninguém fazer, Jesus, deixa que eu faço. Que Deus! Jesus ultrapassa os limites da normalidade, os limites, o percurso normal das coisas, por mim e por você. Meu irmão, minha irmã, se confiarmos nas palavras de Jesus, pode ter certeza que as coisas acontecem. Jesus quer devolver a todos nós a fonte de vida, a fonte de proteção, a fonte de carinho, de consolação. Jesus quer que você tenha o conforto no coração de saber que Ele está por perto. E o impossível é com Ele mesmo. Basta confiarmos. Até morto escuta. Como é que esse jovem ia levantar se ele não escutasse? Até morto. Você que está aqui nos visitando hoje mais uma vez, quero deixar esse desafio para você. Deixe Jesus se aproximar de você. Deixe Jesus entrar na sua história, como já entrou na história de muitos de nós que estamos aqui. E isso acontece quando nós nos batizamos e nascemos na água e do Espírito. E eu quero que você venha me procurar assim que terminar aqui. O Márcio vai dirigir uns cânticos para nós agora. Cadê o Márcio? O Márcio vai dirigir um cântico. E depois do cântico vai ter alguns avisos. Mas assim que terminar os avisos, eu vou estar bem ali atrás ali, ó. Venha conversar comigo. Deixe Jesus entrar na sua vida, mudar a sua história. E você, meu irmão, minha irmã que está aqui, continue firme com Jesus na sua vida. Receba dele o consolo, a alegria, o conforto, a compaixão que só Ele sabe dar.
Vamos então, como esta multidão aqui agora, nesse texto que diz essa multidão, que eles ficaram jubilosos e glorificavam a Deus. E vamos fazer isso através desse cântico. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, porque o Senhor é o Deus único, que se compadece de nós, que nos consola, que nos conforta, assim como esta viúva que estava tudo perdido, mas quando o Senhor entrou na vida dela, as coisas mudaram. E quantas mudanças Deus tem feito em nossas vidas, Pai, por isso te louvamos, por isso te glorificamos, Pai, e queremos agradecer ao Senhor, obrigado, porque Jesus entendeu o nosso sofrimento e se contaminou por nós naquela cruz, mas o Senhor o ressuscitou e Ele está vivo, nos ensinando e nos encorajando a termos Ele sempre por perto, para podermos ter paz, alegria, conforto nesta vida e muito mais na que está por vir. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Oramos ao Senhor hoje e sempre em nome de Jesus. Amém.